Olá, é um prazer estar com você. Nós estamos com o nosso programa Café com Deus. Agora no formato 30 minutos, nós vamos poder falar um pouco mais ao seu coração, né? Nós vamos poder agora levar os assuntos com um pouquinho mais de profundidade. Esperamos que você goste. Estou aqui com meu amigo, meu amado irmão Adalto. Ele é consultor em independência química. Adalto, o que você acha desse novo formato do programa? Olha, Enio, eu particularmente estou mais à vontade, porque em 15 minutos nós temos muita coisa para dar para nossos amigos, e agora, a pedido, né, de todos os nossos amigos de casa, nós estamos com 30 minutos agora. Agora, eu creio que a gente pode esgotar um pouco mais, tentar falar um pouco mais dessa pessoa de Jesus Cristo. Essa pessoa fabulosa, essa pessoa magnífica, doce, com 30 minutos... melhor ainda. Graças a Deus por esse tempo. Até mesmo nós temos orado por isso, né, Adalto? Para que isso venha acontecer, para que o nosso querido telespectador, a nossa querida telespectadora, tenha um pouco mais, né, de conteúdo do que nós temos para falar, que pela misericórdia e graça do Senhor, nós temos procurado dispensar, né, procurado falar para o nosso querido de casa, e cremos que o Senhor está conosco, né, Adalto? Nessa empreitada, para que nós possamos, então, levar essa palavra dentro do coração dos nossos queridos, das nossas queridas. Bom, nós estamos falando, nós já estamos no 46º programa. 46º programa? Muito bom. Passaram-se, os dias passam muito depressa, né? E nós vamos falar, nessa oportunidade, nós vamos falar um pouco sobre Ezequiel e a visão dos 4 seres viventes, que na verdade reportam aos 4 evangelhos, vamos chamar essas 4 biografias do nosso amado Senhor Jesus, né? E antes de mais nada, gostaríamos de fazer uma pequena introdução. Na verdade, nós queremos fazer uma recapitulação do que nós falamos em programas anteriores, né? Sobre o novo nascimento, né? Falamos sobre recebendo o segundo sopro, crendo, sim, arrependendo, confessando o seu nome, que nós falamos ele bastante aí esses dias todos. Eu não sei se o nosso amigo nos viu esses dias todos, mas falamos de invocar o nome do Senhor, que é o ponto-chave, que é o pulo do gato, ele. Sim. Para tudo, para a vida cristã, é invocar o nome do Senhor. Amém. Esse ponto nós aprendemos aqui no Café com Deus, nas nossas reuniões. E para mim é muito marcante, porque esse nome tem poder. Isso. Esse nome traz vida, esse nome traz libertação, esse nome traz o que você precisa, o que você quer. Eu creio que você tem um foco, tem um desejo, e invocando o nome do Senhor, quando nós falamos Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Amém. Jesus. Amém. Então a vida de Deus, com tudo que Ele é e tem, vem para dentro de nós. Sim. E falamos também, Enio, de ganhando sua vida. Que nós temos, o ser humano já nasce apenas com a vida humana, bios. Então, falamos nos nossos programas anteriores, que se você nasceu uma vez só, você morre 2 vezes. Falamos isso. Quando você nasce, precisa nascer 2 vezes. Nascer do pai e da mãe, e nascer de Deus. Receber o DNA de Deus. Então, a nossa intenção aqui, que todos os nossos amigos de casa nasça mais uma vez. Sim. Nasça de Deus. Receba esta vida de Deus. Enio, quando eu nasci de Deus, eu lembro muito bem, eu era um mais jovem. Bem mais jovem, né? Bem mais jovem, eu sou jovem até hoje. Mas quando eu nasci de Deus, foi numa noite, e eu lembro que, quando eu fui para casa, era uma reunião do Café com Deus, era um outro nome, e eu já falei nos programas anteriores, bateu no meu coração, no meu interior, entrou algo novo. Sim. Chocou o meu coração. A vida. A vida entrou. E eu fui para casa assim, flutuando, parece. Parece que eu fui assim, diferente. Eu cheguei em casa, Enio, minha mãe, hoje eu estou casado, eu era solteiro na época, e a minha mãe, minha saudosa mamãe, que partiu,
E eu lembro dela que ela, poxa, olhou para mim, você está diferente. Puxa, que benção, hein? Está diferente. Você aprontou alguma coisa. Eu falei, mãe, olha, eu tive um encontro com o meu Senhor Amém. Jesus. E minha mãe também era do ramo, ela conhecia, já tinha encontrado o Senhor, bem mais jovem. Eu fui criado já nesse meio. A minha mãe sempre me ensinou, Enio, Sim. a amar o Senhor. Amém. A minha mãezinha, ela sempre, eu fui alfabetizado já na Bíblia. Nos primeiros anos de vida, minha mãe me ensinou a ler a Bíblia. Mas aquilo foi entrando, eu não tinha encontro com Deus ainda. Mas era uma semente, Enio. Sim, com certeza. Aquela semente foi entrando e foi mudando. Aquele dia exato, a semente, a casca da semente quebrou, germinou e a vida nasceu dentro de mim. Puxa. De lá para cá, Enio, as coisas mudaram tudo para mim. A vida mudou para mim. Graças a Deus por isso. Então, esse é o ponto que nós temos dizer para você de casa. Sim. Que sem esse nascimento, sem essa vida de Deus, é impossível você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. É impossível. Impossível. Na verdade, o que aconteceu com o Adalto, também aconteceu comigo, foi exatamente isso. Resumindo esse primeiro tópico, nascendo de novo. Quer dizer, quando eu, nas suas respectivas oportunidades, invocamos o Senhor, quando nós recebemos o Senhor para dentro do nosso coração, nós nascemos de novo. E ganhamos a sua vida. Não é? O que é mais maravilhoso, né? O que é mais importante. Sensacional. É algo indescritível, querido. Pode ter certeza que você vai ter assim um momento, não é que vai ter que ter um arrepio, não é nada disso. Vai ter um frio na espinha, nada disso. Não. Mas você vai se sentir repleto. Seu coração vai estar repleto. Completo, né? Completo do amor de Deus. Não é? Por quê? Porque você ganhou essa vida. E essa vida que está no Filho, não é? A palavra em 1 João 5, 11, 12 diz assim, né? Aquele que tem o Filho... Tem a vida, Enio. Aquele que não tem o Filho... Não tem a vida. Não tem o que fazer, meu amigo. Nós, para termos a vida, para ganharmos essa vida, nós precisamos crer no Filho, e não somente crer no Filho, receber o segundo sopro, ou seja, crendo no nosso coração, recebendo o Senhor para dentro do nosso interior. Isso causa uma mudança, um arrependimento nada mais é do que uma mudança de mente, não é? Quando nós confessamos o nome de Jesus, e aí invocamos o seu nome, dizendo, Senhor Jesus. Aí essa vida é ganha, nós ganhamos essa vida, e a partir disso, invocando o nome do Senhor, nós vamos ganhando passo a passo essa vida. Não é assim, Adalto? É assim. E foi um pouco do que nós falamos nos programas anteriores. Não é verdade? Falamos isso. Nós falamos um pouco sobre essas questões, e agora nós vamos entrar num outro assunto. Nós vamos falar sobre Ezequiel e a visão dos 4 seres viventes, né, e Jesus nos 4 evangelhos. Mas isso é para daqui a pouco. Um instantinho só, fique aí que já já nós estaremos de volta. O Projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Estamos de volta com o seu programa Café com Deus. E no bloco passado, nós falamos de experiências que nós tivemos, né, Adalto? Com os outros programas, do Novo Nascimento, recebendo a vida do Senhor. E agora nós vamos introduzir, propriamente dito, a questão do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, ele nos ensina que Deus trabalha através de mensageiros humanos. Não é? Ele, apesar de muitas vezes, nesse livro, apesar de muitas vezes o povo de Israel, o povo de Judá, enfim, estarem ali com situações difíceis, de aparente derrota,
Eles tinham que crer, e você também, amigo, nós também, Adalto, precisamos crer. Às vezes estamos numa situação difícil, mas nós temos que crer que mesmo numa aparente derrota, Deus, pela sua soberania, está cuidando de nós. Então isso é uma das coisas que esse livro ensina, que a palavra de Deus nunca falha. Jamais. Não é? A palavra de Deus... A palavra de Deus, Enio, é Deus. Sim. É o próprio Deus. Ele tem compromisso com a sua palavra. Ok. Né? Deus está presente e pode ser adorado em qualquer lugar. Isso Né? que é o diferencial, Enio. Exato. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Né? Ele mesmo disse para aquela mulher, não, a mulher achava que tinha que adorar naquele monte, né? Depois ele disse, não, olha, haverá um dia que todos os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, independentemente do lugar. E também as pessoas têm de obedecer a palavra de Deus para que recebam as bênçãos. Mas isso, nós estávamos até falando, né, Adalto? Não pode ser uma troca. Simplesmente uma troca. Eu vou obedecer para ser abençoado. Não. Você obedece porque você ama o Senhor, porque você teme o Senhor. E aí, as bênçãos são decorrentes da obediência. Não é verdade? E um ponto, talvez seja o ponto principal do livro de Ezequiel. Tratar sobre o reino que virá. E é isso, caro telespectador, querida telespectadora, nós queremos que você, a partir de agora, se você estava anotando, se você está sintonizado, você se ligue ainda mais, sintonize ainda mais, porque a partir desses programas de agora para frente, nós vamos tratar bastante sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, sobre o reino que virá com o nosso amado Senhor Jesus. Afinal, Enio, a vida de Jesus até essa terra, ele veio trazer um reino. Sim. Porque um reino precisa de um rei. Exatamente. Sem um rei é impossível você ter um reino. Exatamente. E não tinha um rei. Não tinha. Até então. Mas quando veio Jesus, ele veio nos seus aspectos, que nós falamos na semana passada, os programas passados, mas um dos aspectos desse é Jesus Cristo. Ele é rei. Rei. Ele é rei e ele é Senhor. Amém. E ele é esse todo-poderoso. Sim. Ele é amável, ele é doce, ele é carinhoso, mas o dia chegará que ele será rei. Ele já é rei, sim, mas o dia chegará que ele tomará posse. Isso. E essa terra será governada por esse rei, Jesus Cristo. Será rei e juiz. Rei e juiz. Hoje ele é rei, mas como o Cordeiro ele é nosso advogado, né? Hoje ele é nosso advogado. Naquele dia, né, Adalto? Juiz. Então, amigo e amiga, pense um pouco. Pense um pouco. Pense no seu coração. Um dia ele será juiz. Sim. Então, é melhor hoje sermos amigos do juiz, do futuro juiz. Enquanto ele é advogado. Enquanto ele é advogado. Pode interceder por nós. E, afinal de contas, nós precisamos adorá-lo e amá-lo pelo Sim. que ele é. Pelo que ele não é. pelo medo de um dia ser juiz, mas porque falamos ainda nesses blocos passados, programas passados, essa beleza, essa ternura, esse amigo, esse ser querido que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse projeto de vida. E no livro de Ezequiel, meu amigo, eu não sei se você tem já leu esse livro, e lá fala de quatro animais. Sim. 4 animais. Lá fala de um boi, de um bezerro, lá fala de uma águia, lá fala de um homem, e lá fala de... Qual outro lá? Deixa eu ler aqui. Isso, pode passar. Isso. Acho que podemos ler aqui. Isso. Eu vou ler para você, para que a gente fique claro. Eu vou dando o endereço. Ezequiel, capítulo 1, verso 4, 5 e o 10. Fala assim: eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, e no meio dela havia uma coisa, como metal brilhante, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Acho que Ezequiel, ele pirou, ele não entendia. Não sabia porque ele exatamente falou que havia um negócio, uma coisa, porque não tinha muita... Para a época, né? Não tinha muitos parâmetros. Para a né? época. Aí ele fala assim: e a semelhança dos seus rostos era como de rosto de homem. Um era animal. E do lado direito, todos os 4 tinham rosto de leão. Sim. Do lado esquerdo de todos os 4 tinham rosto de boi. E também tinha rosto de águia. Todos os 4.
Então, olha interessante. Homem, leão, boi e águia. Isso mesmo. Enio, de quem Ezequiel estava falando? Exatamente. Que livro depois que Ezequiel escreveu isso aqui? 600 anos, né? Aproximadamente. 600 anos antes dessa revelação vir. E o que é interessante, Adalto, em 2 Pedro 1, 20 e 21 fala assim, presta atenção, querido, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia, nós estamos falando de Ezequiel, que é uma profecia, né, é um profeta, e nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Nunca foi produzida. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vemos que isso que nós acabamos de ver, que nós acabamos de ler, que Ezequiel viu, né, e pôde relatar, e como um mensageiro, né, como um profeta, pôde relatar, não é algo que saiu da cabeça dele, não é algo que também nós estamos falando da nossa cabeça, é algo que está na Bíblia. É algo que foi, vamos dizer assim, carimbado, confirmado pelo Espírito Santo. Não é, Adalto? Então, isso tudo é algo que a gente precisa salientar para que você entenda, né? Sim, pode falar. Lá no livro de Apocalipse, aí bem depois, isso aí bem depois de Jesus, quando Ezequiel profetizou, 600 anos mais ou menos antes de Jesus, lá depois que Jesus veio, ele morreu, você conhece a história, e João era daqueles que andavam com Jesus na época, no livro de Apocalipse. Jovenzinho ainda? Jovenzinho, aqui nessa época de 100 anos, mais ou menos, né? Com Jesus ele era jovenzinho. Mas quando ele escreveu esse livro aqui, esse texto aqui, tinha mais ou menos quase 100 anos. Quase 100 anos. Repete. Olha o que ele escreve. Porque meu amigo, por que eu quero falar isso para você? Porque nós vamos discorrer essa semana inteira, até sexta-feira, vou mostrar um outro lado, Enio, desse Jesus Cristo. Amém. Falamos em vários aspectos, tentamos esgotar, não deu. Agora vem para nós esse texto lindo, maravilhoso. Maravilhoso. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E só isso aqui, ele já tem pano para manga. Olha, ele viu um trono, estava em espírito, é isso? E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. Chega demais. Sim. E o arco celeste estava ao redor do trono. E o primeiro animal era semelhante a um leão. Olha aí. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto de homem. Sim. E o quarto animal é semelhante a uma águia voando. Exatamente a visão que Ezequiel teve. João viu foi também. A mesma visão que João viu. E é esse o nosso próximo assunto. Nós vamos falar desse assunto, não perca, não saia daí. Nós vamos falar desse assunto e de muitos outros assuntos nos próximos programas. Mas no próximo bloco, nós ainda vamos tocar um pouco mais, vamos falar um pouco mais ao seu coração com relação a tudo isso, esse trono, tudo que está aqui, toda essa simbologia, nós vamos tratar daqui a pouquinho. É um instantinho já, um instantinho só, daqui a pouco a gente volta. O Projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075. Estamos de volta com o seu programa Café com Deus e nós estamos falando da beleza do nosso amado Senhor na perspectiva, Adalto, dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, meu amigo, nós vamos falar amanhã, esse bloco, essa semana toda. Eu queria que você prestasse atenção, porque é enriquecedor. Sim, muito enriquecedor. Vai te ajudar muito.
São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Você já leu? Então Mateus tem um perfil, Marcos um perfil, Lucas um perfil e João um perfil. Tanto de quem escreveu, Sim. a pessoa de quem escreveu, a linha literária de quem escreveu, e o assunto é esses 4 animais. Sim. Esses 4 animais aqui, você vai ver nessa semana toda, aonde está João, aonde está Mateus, por que Mateus, o que Mateus fazia, Enio, antes de ser um discípulo, não é isso? Sim. Um seguidor de Jesus. O que ele fazia tem a ver com o que ele escreveu, com o livro dele, que tem a ver com um desse animal. Sim, com certeza. João, a mesma coisa, Marcos, a mesma coisa, e Lucas, não é? Eu vou mostrar essa semana quem era Lucas, o que ele fazia, a profissão de Lucas, o que Lucas escreveu, por que Lucas escreveu o evangelho dele, é um desses 4 animais. Mas, Enio, antes de qualquer coisa, Sim. o João fala assim, e logo foi arrebatado em espírito. A primeira coisa, meu amigo, existem algumas esferas, Enio, que nós precisamos, para você ganhar uma visão, você tem que estar em espírito. São sintonias, né? Sintonias. Você sabe o que é isso? Às vezes você não entende o que Deus está falando, porque você está numa outra faixa. Né? É verdade. Deus está falando em FM e talvez você esteja em AM. Ondas longas. Ondas longas. O seu receptor está chiando. Ou você está desligado, ou fora de área. Deus fala, Deus tem falado com você, fala comigo, fala com ele, com todas as pessoas, Sim. em todos os aspectos. Deus tem usado sua esposa, seu esposo, seus filhos, O emprego. o patrão. patrão, o governo, É verdade. as autoridades. Só que você não entende. Só que eu não entendo. Por quê? Porque estamos fora da faixa. Nós estamos ou desligados. Então, se você entrar na faixa de Deus, se você voltar para Deus, se você invocar o nome do Senhor, Dá aquela sintonizada, né? quando você fala Senhor Jesus, começa O chiado acaba. O chiado acaba, fica cristalino e a voz do Senhor começa a aparecer. Então, invocar o nome do Senhor é o princípio básico para você ouvir a voz de Deus. Amém. Isso Porque Ele é o receptor. Sim. Sabe por quê, meu amigo? Deus fala no Filho. Sim. Hebreus fala isso, não é? Isso mesmo. Onde Deus fala hoje? No Filho. Em Jesus. Em Jesus. É isso mesmo. Você está em Jesus? Jesus está em você? Lembra que falamos semana passada? Que Deus, na casa de meu Pai, há muitas moradas, né? Uhum. E falamos semana passada, não sei se você viu, que até Jesus, Deus no céu, até Jesus, Jesus na terra, Deus estava em Jesus. Até aquela época. Sim. Só que o homem não estava em Jesus ainda. Não. Esses discípulos que estavam com Jesus, aqueles 12, olha, eles não entenderam quase nada, Enio. É verdade. Eles não notaram nada, não filmaram nada e não entendiam o que Jesus falava. Mas quando Jesus tornou o Espírito que dá vida, Amém. soprou para dentro dos 12, ele fez assim, olha, E eles receberam. a vida entrou nele. Aí aqueles meninos, aqueles rapazes começaram a entender. Aí, sabe o que aconteceu? Aí Deus estava em Jesus e os homens estavam em Jesus. Aí Foram arrebatados para a esfera do Espírito. Aí puderam ver um trono. Fala aí, um pouquinho aí, muito interessante isso aqui. Esse trono, meu querido, minha querida, é um trono de governo. É rei. É rei. Um trono significa majestade. E Deus, Ele é essa majestade. E o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Né? Então, esse trono posto no céu, onde estava, tinha alguém assentado ali. Ezequiel também viu, né? Esses 4 seres viventes se movimentando e alguém sentado no trono. Lá também fala exatamente isso. No trono. E esse trono nada mais é, meu amigo, minha amiga, do que o trono da administração de Deus. De todo o universo ainda. De todo o universo. Todo o universo. Há, por um lado, um arco celeste. Em outras traduções, há um arco-íris. Que significa o quê? A esperança. Aliança, né? A aliança que Deus fez conosco. Lindo. E nos enche de esperança.
né? Lindo aquilo lá. Mas por outro lado, querido, há um trono, né? Um trono, e esse primeiro animal que está no trono, veja, é um leão. Depois nós vamos ver por quê, né? Vamos mostrar esse leão, olha. Isso, nós vamos falar um pouco mais sobre esse leão. Veja que não é à toa que em Apocalipse, primeiramente, o primeiro ser vivente é um leão. Por quê? Porque um leão é o rei dos animais. É o rei. Né? E Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas nós não vamos entrar nesse assunto agora, né, Adalto? Para amanhã. Nós vamos entrar nesse assunto amanhã. Agora podíamos fazer o convite para o Café com Deus. Olha, agora tem um pouquinho mais tempo, né? Isso, podemos falar um pouco mais. Olha, eu não te vi ainda no Café com Deus. É verdade, não esteve lá conosco ainda. Não, você não esteve lá. Falamos semana passada, um punhado de amigos meus foi lá. Sim, os meus também foram. E você não vi. Que tal nesse final de semana agora? Sábado? Tem mais, Enio. Nós temos mais 2 Café com Deus agora, meio de semana. Sim. Na terça-feira, nós temos um Café com Deus só de senhoras. Muito bom. Só de irmãs. E aí, se você, minha amiga, está em casa, que tal você mudar, né, fazer uma agenda aí e liga para nós. Isso. Toda semana são alternados as casas. Pode ser na sua casa. Na sua casa. Você faz um café, né, para nós. Estou brincando Para as aqui. irmãs. Para as irmãs. E nós vamos mostrar para você, nada mais, nada menos, essa pessoa maravilhosa. Maravilhosa, Senhor Jesus. E na quinta-feira temos um outro Café com Deus. Sim. Lá no bairro Aparecida. Sim. Na casa do Anderson. Na casa do Anderson. Vou falar daqui uns dias quem é o Anderson para você. E lá a gente pode levar os amigos, pode levar os vizinhos. E a gente vamos discorrer a palavra de Deus. Amém. E é gostoso, amigo, sabe por quê? Porque é uma mesa redonda, a gente bate bola, um joga bola pro outro, um conversa. Cantamos. Nos alegramos. É lindo, maravilhoso essas reuniões. Olha, se você quiser resultado diferente, como é que é o ditado? Para resultados diferentes, precisamos fazer algo diferente. Nós seríamos insanos pensando que fazendo as mesmas coisas poderíamos ter algum outro resultado. Impossível. Impossível. Nós precisamos fazer algo diferente. E o Adalto está, assim, chacoalhando você, convidando você para que faça algo diferente. O que é esse diferente? Se locomover da sua casa, sair da sua casa, ou abrir a sua casa para que nós estejamos juntos e com seus familiares, com as pessoas que você convidar, ou você venha conosco para essas casas onde nós temos essa roda de café, o Café com Deus, que é maravilhoso. E você vai receber a bênção de Deus. Sim. Porque quando você está com os irmãos, você está na comunhão, Enio, Deus ordena a bênção. Com certeza. Isso é da Bíblia. É bíblico. É bíblico. Falando em bênção, é hora de nós orarmos pelos nossos queridos e abençoá-los. Puxa, estava até esquecendo, não posso, né? Meu amigo, já que eu estou falando de abençoar você, chama a esposa. Sim. Eu espero. Chama o esposo, chama os filhos aí. Vem bem para pertinho. Eu quero tocar o seu coração. Eu quero falar no seu coração. Eu quero levar esse Deus que eu tenho para dentro da sua pessoa. Amém. Senhor Jesus, eu coloco esse meu amigo e essa minha amiga diante do trono de Deus. Amém. Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Cristo, o maravilhoso, o eterno e o soberano. Eu e o Enio, Sim. Nós queremos que esse meu amigo e essa minha amiga seja abençoado agora. Senhor, eu ministro para dentro desse coração a cura. A cura para os ossos. Sim. A cura para o corpo. A cura para a alma. Amém. Depressão, Sim. tristeza, angústia. Vai embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É no nome desse rei, desse Amém. Senhor, desse soberano. Esteja curado agora, Sim. em nome de Jesus. Dor de cabeça, Sim. dor nos olhos, dor nos ouvidos. Inquietude. Mandamos embora. Sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que esta casa seja abençoada. Que esse filho, que esse casal, que esse espírito maligno que às vezes levou você para alguma encrenca, alguma confusão, haja paz. Haja paz. Haja luz nessa casa. Sim. Nós ministramos, Senhor, visita esse casal. Visita esse lar, Visita Senhor. esse lar, Sim. essa família em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, a gente termina aqui, né? Vamos terminar um pouquinho. Sim. Mas eu vou voltar de novo. Sábado, 19h30, o endereço está aí, olha, bem baixo aí. Anota aí nosso telefone. Sim.
vá nos visitar. Se quiser no meio da semana, liga para nós. Talvez seja perto de você essa reunião. Isso mesmo. Então, fique com Deus e até amanhã no nosso próximo Café com Deus.